a gente está entrando no mês em que falaremos sobre família. E você pode dizer, mas vai falar novamente sobre esse assunto. A gente sempre está dedicando um tempo para falar sobre família. Pelo menos uma vez no ano, a gente dedica um mês sobre isso. E aos domingos, pelo menos um domingo no mês, a gente está tocando nesse assunto. Mas, queridos, é necessário. E ouvir as mesmas coisas é segurança para nós, não é? Os últimos dados do IBGE apontam que a cada 3 casamentos, um tem se tornado em divórcio. É uma taxa muito alta, 33%, não é, dos casamentos acabam terminando em divórcio. E isso também, infelizmente, tem acontecido no meio dos crentes. Então, nós precisamos ouvir mais sobre esse assunto. Você concorda? Amém. Então, nessa manhã, nós vamos falar sobre o papel da esposa, tá? Quantas mulheres casadas nós temos aqui? E quantas solteiras que vão casar? Thaís já pegou o buquê ontem, não é? Então, foi profético, né? Mas mesmo você solteira, você pode ir pegando. Eu mesma solteira, eu gostava de ouvir sobre esses assuntos porque eu queria casar e um dia eu sabia que iriam me servir, tá bom? Sobre o papel da esposa. Vamos lá em Gênesis, no capítulo 2. No versículo 18. Gênesis 2, no verso 18. Fala assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Na maioria das versões, está falando aqui que Deus faria para o homem uma ajudadora. Então, um dos principais papéis, queridos, da mulher, não é, da esposa no casamento, é ser uma ajudadora. Amém? Essa palavra ajudadora, no hebraico, ela vem de Ezer. E essa palavra Ezer, no Antigo Testamento, ela foi muito utilizada para se referir ao próprio Deus. Mostrando, queridos, que a posição da mulher não é uma posição inferior. Porque nós somos ajudadoras, então nós somos inferiores. Não, queridos, essa palavra ajudadora foi usada, inclusive, para se referir ao próprio Deus. Essa palavra ajudador é usada, inclusive, para se referir ao Espírito Santo. Então, mostrando, amados, que a esposa, a mulher, ela foi criada por Deus para ser uma extensão da ajuda dele na vida do homem. Amém? Olha que coisa maravilhosa, olha que papel importante que nós temos. Ser uma extensão da ajuda de Deus na vida do seu marido. Olha que bênção, isso é muito bom, queridos. Não é? Então é uma expressão de força, é uma expressão de socorro. Então, um dos nossos principais papéis como esposa é sermos ajudadoras. E a Bíblia fala, queridos, que a criação da ajudadora mudou aquilo que não era bom em muito bom. Amém? Então você, mulher, você, esposa, você tem esse poder de transformar aquilo que não está bom em muito bom. Você crê nisso? Diga, eu tenho o poder de transformar o que não está bom em muito bom. Oh, glória! Amém! Então, seu casamento está ficando muito bom. Sua família está ficando muito bom. Quando é que isso acontece? Quando nós cumprimos o nosso papel de ajudadoras, tá certo? Como é que nós podemos ajudar? Podemos ajudar com conselhos sábios. Lá em Provérbios 14, no verso 1, é um texto bem conhecido nosso. Você pode ir lá comigo. Vamos conversar um pouco de mulher para mulher, não é? E vamos deixar os homens ouvirem. Provérbios 14, no versículo 1. Diz assim: A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua.
Então veja, a Bíblia fala que se nós mulheres formos sábias, nós temos o poder de edificar a nossa casa, de construir a nossa casa. Mas também se formos tolas, temos o poder de destruir. Então uma das formas, queridos, de você ser uma ajudadora no seu papel de esposa é você ajudando o seu marido com conselhos sábios. Sabe que quando Deus criou a mulher como uma ajudadora, Ele deu algo para a mulher chamado poder de influência. E a mulher, queridos, ela tem um grande poder de influência. Os homens, eles são o cabeça. É por isso que Deus estabeleceu que o homem seria o cabeça. Porque se a mulher fosse o cabeça, queridos, aí ia ser bem complicado, não é? Porque nós não somos o cabeça, mas a gente consegue fazer bem que as coisas aconteçam ao nosso jeito, não é? Por que isso? Sem ser insubmissa, sem precisar gritar, nem bater o pé, nem nada. Mas a gente consegue fazer com que as coisas aconteçam bem ao nosso jeito, por causa de algo que Deus nos deu chamado poder de influência, não é? O jeitinho da mulher. Imagine se nós fôssemos o cabeça. Coitado dos homens, amados, não é? Eles iam ficar muito subjugados na relação. Então eu creio que Deus, Ele colocou tudo de uma forma bem equilibrada, não é? E queridos, nós temos que usar bem esse poder de influência para influenciar bem o nosso marido. Você não sabe a influência que você exerce sobre a vida dele. Às vezes uma palavra que você fala, algo que você fala, ele considera aquilo. Então nós precisamos ser sábias para muitas vezes cortar algo que Satanás está tentando começar. Às vezes seu marido passou por um processo em que ele foi ofendido em algum lugar, no trabalho ou na igreja. E aí ele começa a falar, nossa, mas por que fizeram aquilo comigo? Ah, não é? Aí você diz, é isso mesmo, nessa igreja ninguém presta. Já tinha falado para você sobre isso, não é? É desse jeito mesmo, esse pessoal é dessa forma. O que é que você está fazendo? Você está usando a sua influência de uma forma negativa. Existe uma frase que fala, não é, que ao lado de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Mas ao lado de um homem caído também sempre existe uma mulher tola. Na grande maioria das vezes, mas eu sou nova ainda, eu sou jovem, dá para perceber que eu sou jovem, né, gente? Ai, gente, então. Mas eu já vi muita coisa no ministério, porque eu estou no ministério há muito tempo, não é? Meu pai é pastor desde que eu tenho 11 anos. E quando acaba a família toda fazendo parte do ministério. E eu tenho visto muitos homens com grande potencial ministerial, espiritual, profissional. E eles estagnando. E quando você vai ver a situação, que eles, é uma mulher tola. É uma mulher que quer queimar etapas, que quer se antecipar, que fica enchendo a cabeça dele de ideias, de coisas que não são o tempo para aquilo ainda, que fica influenciando de uma forma negativa, que não são sábias. Então, mulher, você precisa ser sábia, não é? Às vezes na igreja seu esposo se ofendeu com o pastor. Acredite, às vezes as pessoas se ofendem com o pastor, não é? Então, às vezes, seu esposo se ofendeu com o pastor por alguma coisa que o pastor fez, alguma atitude, às vezes até uma direção do Senhor, mas que não foi tão agradável. E às vezes ele chega ali ofendido, não é? Queridos, mesmo que você até concorde com aquilo, concorde em que realmente ele tem razão em estar ofendido, seja sábia e fala, meu filho, olha, o pastor ele sempre quer o melhor, vamos deixar isso para lá, não guarde isso no seu coração não, que isso não é bom para a gente não. Queridos, porque se esse homem cair, cai todo mundo junto. Se você conseguir tirar ele da igreja, ou fazer esse homem parar, queridos, todo mundo é prejudicado, não é? E é um grande problema quando aquela que é chamada para ajudar atrapalha. E quando de ajudadora a gente se transforma em atrapalhadora. Diga, eu não sou uma mulher atrapalhadora. Eva foi uma mulher atrapalhadora, embora chamada para ser ajudadora, não é? E ela acabou atrapalhando, e Adão acabou caindo, e todo mundo caiu junto, queridos. A família toda foi prejudicada. Então, nós precisamos ter cuidado com isso, em exercer bem esse nosso papel de ajudadora. Então, seja sábia, mulher.
Dê conselhos sábios ao seu marido. Saiba a hora de falar e a hora de ficar calada. Não fique tentando queimar etapas, tentando meter os pés pelas mãos, pressionando ele para fazer coisas que ainda não é o tempo, que ele ainda não tem nem direção para aquilo. Mas você está ali o tempo todo no ouvido dele. Cuidado, vamos ser sábias. Amém? Glória a Deus. Você pode ajudar também em oração, não é? Ora pelo seu marido. Existe um grande poder na mulher que ora. Então ora por ele. Ajudar também na divisão de tarefas na família, não é? Inclusive financeiramente, a mulher pode ajudar também nesse aspecto na casa. Não há problema algum, mas ela é uma ajudadora. O papel de prover é do homem, amém? Mas a mulher ela pode também ajudar nessa divisão de tarefas na família, inclusive financeiramente. Ajudar no crescimento do homem, profissional, ministerial, espiritual. A mulher tem um grande poder, queridos, de empurrar o homem para frente ou de jogar ele para trás, não é? Nós temos essa habilidade de fazer o nosso marido crescer ou empurrá-lo mesmo para trás, não é? Deus nos deu esse poder de influência, essa sabedoria, e nós temos que usar. Tem uma história, não é, que fala de um casal que parou em um posto de combustível. E eles pararam com um carrão maravilhoso, não é? E o homem saiu para fazer alguma coisa e a mulher ficou no carro conversando com o frentista. E aí o marido observou que ela estava conversando bastante com aquele frentista. Quando ele voltou, ele falou assim: você conhece esse rapaz de onde? Ela falou assim: não, ele foi um namorado que eu tive. Ele foi um ex-namorado meu. Aí o marido começou a debochar dela. Ele falou assim: ih, tá vendo? Você deu sorte. Se você tivesse casado com ele agora, você ia estar casado com um frentista. Casou comigo, está aqui nesse carrão, está vivendo uma vida boa. Ela falou: não, meu filho, quem deu sorte foi você. Porque se eu tivesse casado com ele, ele estaria dirigindo esse carro e você seria o frentista. Queridos, nada contra o frentista, certo? É uma bênção também. Meu pai foi frentista há muitos anos. Mas é só uma história que retrata um pouco como a mulher tem essa influência, né? Então, ela tinha consciência de o poder que ela tinha. E que se ela tivesse casado com aquele rapaz, ela poderia ter trazido ele para aquela posição em que o marido dela estava hoje, não é? E eu sei que é bem extrema, né, a história. Não é verídica, mas alguém me falou que tem uma história parecida com essa em relação ao Obama e a sua esposa, não é? Então, mas é para mostrar, amados, o poder que nós temos. Nós somos muito poderosas, meninas, viu? Amém? Então nós podemos usar isso de uma forma boa, tá bom? Vamos ajudar, vamos usar essa influência para o bem e não para o mal. Somos ajudadoras e não atrapalhadoras. Outro papel da esposa, amados, aí a gente vai entrar em algumas partes mais práticas, é tornar o lar um lugar agradável. Amém? O homem, ele tem a necessidade de que a sua casa seja um porto seguro. Às vezes ele tem tanta pressão lá fora, no trabalho, e quando ele chega em casa, o que é que ele recebe? Né? Sangue de Cristo tem poder, não é? E eu conheci homens que eles faziam questão de ficar até altas horas no trabalho, fazer hora extra, tudo para não voltar para casa. E nós temos que ter o cuidado, queridos, para que a nossa casa seja um porto seguro para os nossos maridos. E que eles desejem estar naquele lugar. A sua casa deve ser o lugar em que ele mais deseja estar. Ele deve estar trabalhando e desejoso de voltar para casa, para estar com você, para estar com os filhos. Por quê? Porque aquele lugar é um lugar agradável para ele. E nós, mulheres, temos o poder de tornar o lugar agradável. Já viu que quando a mulher está bem numa casa, as coisas vão bem? Mas quando a mulher não está bem, não é? Quando está naqueles dias e não consegue se controlar. Porque mesmo naqueles dias, amados, nós podemos exercer domínio próprio, amém? Então, aí acaba afetando a casa toda, não é?
E nós temos esse papel de tornar o nosso lar um lugar agradável, um porto seguro. Lá em Provérbios 21, vem comigo aqui. Vocês estão recebendo nessa manhã? Eu amo vocês, viu, meninas? É uma conversa de mulher para mulher, tá certo? Eles estão ouvindo. Provérbios 21, no verso 9, diz assim: melhor é viver num canto, debaixo de um telhado, do que repartir a casa com uma mulher briguenta. É sério, não é, queridos? Então veja, olha que coisa. Melhor viver num canto, embaixo de um telhado, do que dividir a casa com uma mulher briguenta. Eu sei que tem homem briguento também, né, gente? Vamos concordar que às vezes acontece o contrário. Mas nessa manhã é sobre o papel da esposa. Vamos ter falando sobre o papel do esposo, tá certo? Mas então, meninas, voltando para nós temos esse poder de tornar o nosso lar um lugar agradável, não é? Então não seja uma mulher briguenta, não seja uma mulher rixosa. Você pode... existem assuntos que a gente tem que lidar com os nossos maridos. Existe um momento para a gente lidar, não é? Quando a palavra vem no momento certo, queridos, ela é como maçãs de ouro em bandejas de prata. A Bíblia fala sobre isso, não é? Mas nós temos que saber, muitas vezes, a hora certa de falar. A Bíblia fala que Esther, quando teve algo muito sério para falar com o rei Assuero, antes dela falar, ela deu 2 banquetes para ele. Bem inteligente ela, não é? Então, às vezes, tem algo sério para você falar. Que tal você começar com um banquete? Não é? As casadas entenderam, não é? Então, é uma forma boa de você começar, tá certo? E, queridas, eu sei que às vezes a gente está cheia de coisa do dia a dia, não é? Nós mulheres somos incríveis, amadas. Nós conseguimos fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, não é? E o homem consegue fazer uma coisa, 2 coisas no máximo. Então, a gente tem essa coisa de abraçar tudo e querer fazer tudo. E às vezes a gente está com a cabeça cheia mesmo. Mas nós temos que ter essa sabedoria, não é? De que aquilo não afete o nosso lar. De não ser uma mulher rixosa. De não ser uma mulher briguenta. No capítulo 31, fala assim... Não, desculpa, é o capítulo 21 mesmo. No... versículo 19. Diz assim: melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. É muito sério isso, não é? Então, mulheres, não sejamos nem briguentas, nem amarguradas. Se tem alguma coisa que está no seu coração contra o seu marido, conversa com ele. Chama para conversar, que às vezes nós mulheres temos isso. A gente fecha a cara, não é? E o homem pergunta: o que foi? Nada não. Não é? O que foi que você está assim? Nada não. E a gente quer que eles adivinhem, não é? O que foi que eles fizeram. Coitados, às vezes eles nem sabem o que fizeram. Então é importante, conversa com ele, fala o que foi que você não gostou, não é? Mas não fica amargurada. A Bíblia fala que é melhor viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada, tá certo? Provérbios 31, no verso 12, fala assim, vamos ler do verso 10. Diz assim: uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. Amém? Você pode dizer assim: meu marido me encontrou. Isso mesmo. É muito mais valiosa do que rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Amém? Então, nosso papel como esposa é fazer bem a esse homem que o Senhor nos deu. Você crê que foi Deus que te abençoou com seu marido? Eu creio, Deus me deu o melhor. Te amo, meu amor. Entendeu? E aí, amadas, nós temos que procurar fazer bem a eles, não é? Ser uma bênção na vida deles. Outro papel da mulher, queridos, está lá em Gênesis,
na passagem que começamos, Gênesis 2:18, que fala assim: não é bom que o homem esteja só. Outro papel da mulher é ser companheira do marido. Amém? Ser uma companhia agradável, não é? É importante, mulher, que você crie programações para vocês dois fazerem juntos. É muito bom. Aí você diz assim: mas Leila, não tem nada que nós gostemos de forma igual. Eu gosto de uma coisa e ele gosta de outra. Não tem nada assim que coincida. Eu gosto de assistir filme romântico, ele gosta de filme policial, não é? Eu gosto de assistir um seriado, ele gosta de assistir futebol. A gente não coincide, Leilane. Eu gosto de ir para o shopping, ele gosta de ficar em casa. Mas, amados, encontre alguma coisa que vocês dois possam fazer juntos. Isso é muito importante para o casal. Ter esse momento, não é, de companheirismo. E nós, mulheres, sermos companheiras agradáveis do nosso marido. Mesmo que você tenha, muitas vezes, que abrir mão de algo que você gosta e fazer algo junto com ele que ele gosta. Não é? Não vai matar você, mulher, sentar com ele para assistir um jogo de futebol. Eu te garanto que não vai, né? Eu vejo Lorena ficou lá em casa e Lorena assiste. Se o jogo não for transmitido, ela ouve pela rádio, não é? E ela está ali torcendo. Então, você pode assistir um jogo de futebol com ele, você pode assistir uma luta com ele, você pode pescar com ele, né, Leila? Mas eu não sei fazer isso, mas ele vai ficar tão feliz, queridos, de ter você ali perto dele, em algo que ele gosta de fazer. Agora, seja uma companhia agradável. Não uma companhia chata que vai ficar reclamando o tempo todo. Ah, mas está demorando. Ah, mas isso e aquilo, não é? Seja uma companhia agradável, amados. Eu vou confessar que eu dei sorte, porque uma das coisas que meu marido mais gosta de fazer de lazer é ir ao shopping. Não é? Meu pai detestava ir ao shopping, meu Deus. Minha mãe até hoje, para ir ao shopping, ela tem que conseguir alguém para ir com ela. Até hoje ele detesta esse passeio. Ele fala que é passeio de índio, não é? Mas meu marido ama ir ao shopping, ama fazer compras, não é? É maravilhoso. Mas ele gosta também de assistir os programas dele de futebol. Ele não gosta de assistir futebol, ele gosta de comentário de futebol, não é? E, queridos, quando eu tenho tempo, no horário de almoço, eu sento com ele para assistir Neto, da Bandeirantes, amados. A cara de Sérgio, tu está imaginando, né, Sérgio? Eu sou boazinha, não sou? Então... eu falo para ele: amor, isso não é um programa de comentário esportivo, isso é um programa de comédia, não é? Ele é muito engraçado, ele fala umas coisas assim, eu fico, meu Deus do céu, ele é quase um comediante. Mas eu fico com ele, amados, e ali a gente conversa. Daqui a pouco eu já sei os nomes dos jogadores, já sei o nome dos técnicos, às vezes já estou sabendo mais do que ele, comenta. Isso é muito bom, não é? Ter esse momento. Agora sim, não é o tempo inteiro, querido. Seu marido também tem o tempo dele com os amigos dele, com os irmãos da igreja. E você também tem que ter essa compreensão, não é? Tem o verbo soccer. Deixa o seu marido ir para o verbo soccer. Ah, não, mas vai ficar longe de mim. Querido, deixa também ele ter esse tempo. Graças a Deus que é com os irmãos da igreja, não é? Isso é muito bom e é maravilhoso. O acampamento dos homens, não é? Então, deixa ele ir lá também, do acampamento dos homens. Amém? Então, seja uma companhia agradável para o seu marido. Outro papel da esposa, amados, é respeite seu marido. Amém? Lá em Efésios 5, vamos comigo. Vocês estão gostando, né, homens? Vai chegar a vez de vocês também. Vai chegar a vez deles também, meninas.
Aí vocês vêm, pelo amor de Deus, vocês vieram nessa chuva hoje. No dia do papel do marido, você arrasta ele aqui. Efésios 5. Vamos lá. No verso 33 diz assim: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo o respeito. Amém? Essa é uma das principais necessidades do homem. Todos nós precisamos de respeito. A mulher também. Mas eu penso que o apóstolo Paulo, debaixo de uma inspiração divina, ele destacou aqui as principais necessidades de cada sexo, não é? A mulher necessita se sentir amada, não é? E aí já vai aqui uma dica para vocês homens: faça com que essa mulher se sinta amada, amém? Isso já vai poupar tanto problema de você. Se essa mulher se sentir amada por você, vai ficar tudo muito bem, não é? É muito, muito bom quando a mulher se sente amada. E, queridos, a principal necessidade do homem é se sentir respeitado pela sua esposa, pela sua mulher. Então, o homem ele tem essa necessidade de ser respeitado. E nós, mulheres, temos que ter cuidado para não falhar nisso. Então, não grite com seu marido, não desrespeite, não o ofenda, não bata o pé. Ah, você querendo ou não, eu vou fazer dessa forma, independente de você. Não exponha seu marido ao ridículo. Considere suas opiniões. Não fique falando mal dele para as pessoas, para a sua família. A Bíblia fala que o marido da mulher virtuosa, ele era respeitado na porta da cidade. E pelo contexto, queridos, eu creio que ele era respeitado muito por causa dela, não é? Pelo que ela transmitia sobre ele, pela postura dela em relação a ele. Então, os homens, eles têm essa necessidade de respeito. Desculpa. E o respeito, amados, ele envolve duas coisas. Ele envolve submissão. Não é? É uma palavra, queridos, que não está tão na moda, principalmente aí no mundo, não é? Se você falar sobre isso, você é taxado de tantas coisas. Mas, amados, nós devemos escolher que resultados nós queremos para as nossas vidas. Não é porque os resultados do mundo estão sendo esses. A cada 3 casamentos, 1 termina em divórcio. O resultado do mundo é que o casamento dura em média 14 anos. E não mais do que isso. Esse é o resultado do mundo. Eu creio que não é esse resultado que nós queremos para nós. Então, se nós queremos os resultados de Deus, nós temos que seguir os comandos que a palavra nos dá acerca do casamento, não é? E um dos comandos que o Senhor nos dá para nós mulheres é sobre sermos submissas. Aqui no versículo 22, no capítulo 5, diz assim: mulheres, sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então veja, submissão, queridos, não é questão de você ser capacho, de você ser pisada, de você ser inferior. Não é nada disso, amados. Submissão é uma questão de ordem. Tudo na vida tem uma ordem. Toda organização tem um líder. Observe, toda organização tem um líder. No seu trabalho tem um líder. Na sua igreja tem um líder. Não é? No governo tem um líder. Toda organização tem um líder. A família é a célula das organizações, não é? É a célula da sociedade. A família também tem um líder. E a questão da liderança é uma questão de organização. Não significa que os liderados são inferiores. Você percebe isso? Então, eu gosto de comparar, mas com um carro, não é? Um carro, queridos, precisa ter uma pessoa ao volante. Se 2 pessoas ficarem brigando pelo volante, aquele carro vai acabar batendo. E assim é o casamento. A mulher, ela tem que entender que o volante, ele fica com o marido. Agora ela é o carona, que pode estar ali auxiliando, ajudando, orientando. Você entende? E se o marido ele for sábio, ele vai ouvir conselhos sábios da sua esposa. Não é? Então, submissão é uma questão de ordem, é uma questão de liderança. E é uma posição, amadas, de proteção.
Eu digo, queridos, eu vejo a submissão como uma questão de proteção. No momento em que você quer fazer uma coisa e seu marido fala, nós não vamos fazer dessa forma, mesmo que aquilo doa na sua carne, porque submissão dói na carne, não é? Porque submissão não é concordância, submissão é quando há discordância, não é? Eu sempre gosto de brincar, se seu marido disser, olha, nós vamos passar as férias lá na Europa. Aí você diz, oh meu amor, que bênção, eu me submeto a você, vamos sim para a Europa, não é? Isso não é submissão, houve apenas uma total concordância aí. Mas submissão é quando você diz, olha, eu gostaria de passar as férias na casa de mamãe. E o seu marido fala, não, esse ano nós não vamos para a casa de mamãe. E aí dói na sua carne, não é? Mas o que é submissão? Você vai ceder a sua vontade, não é, em favor da dele. Você pode tentar convencê-lo. E na maioria das vezes nós vamos conseguir. Não é? Porque nós temos um grande poder de influência. Olha a cara do pastor Miro. Então nós temos esse poder de influenciar. Mas vai ter vezes que você vai tentar de tudo. Você vai dar banquete. Mas ele amarrou o burro ali, ele não vai sair. Não é? Quando isso acontecer, quando houver esse choque de vontades e que ele não cede de forma alguma, aí quem tem que ceder somos nós. Porque se ficar nessa queda de braço, amados, o carro vai acabar batendo em algum lugar. Então alguém tem que ceder. Então quem vai ceder somos nós, não é? E mesmo que isso doa para a nossa carne, mas é uma posição de proteção para você. Você vai dizer, ô Senhor, eu não queria, mas eu vou me submeter, não é? E eu creio, Senhor, que nessa posição de submissão eu estou protegida pelo Senhor. Você só não vai se submeter se o que Ele quer que você faça é contrário ao Senhor. Se seu marido disser hoje para você, você não vai mais para a igreja. Você vai dizer a ele, meu filho, eu amo você, eu te honro, eu te respeito, eu vou deixar tudo prontinho aqui para você, mas eu não posso deixar de congregar. Você está entendendo? Então, a submissão maior é ao Senhor, certo? Mas se não fere os princípios da palavra, então naquela situação, nós vamos ceder, tá certo? E quando somos insubmissas, é um desrespeito ao homem. E aí você vai criando rachaduras mesmo no seu casamento. Outra forma, o respeito também envolve honrar. Honre o seu esposo, honre com atitudes, não é? Honre com palavras. Seu marido, ele gosta de ser honrado, não é? E gosta de ser honrado por você, em especial por você. Ser honrado com atitudes, não é? Ser honrado com palavras que você fala. Vamos comigo lá em Provérbios. Às vezes a gente tem um pensamento enganoso que as palavras elas só importam para as mulheres. Mas não é assim que a Bíblia nos mostra. Provérbios 2, no verso 16, diz assim: ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida, presta atenção, que seduz com seu corpo sensual. Não, da pervertida que seduz com palavras. Então, para os homens, as palavras também são importantes, mulheres. E às vezes a gente não está atento a isso. Então é importante que você elogie o seu marido. Não é? Talvez o homem não tenha tanta questão assim com o elogio da aparência dele, não é? É bom também você falar que ele está bonito, que ele está lindo, cheiroso. Mas eu percebo que os homens eles levam mais na brincadeira essa questão da aparência. Amadas, um dia eu cometi uma gafe tão grande, graças a Deus que foi com um homem. Um rapaz da igreja, bem barrigudo, chegou para Amor e falou assim, pastor, na época Amor estava meio fora de forma, que hoje ele está um gatão, né? Mas na época Amor estava meio fora de forma, e esse irmão, com barriga
bem grande, falou assim: "Ê, pastor, na minha frente, o senhor logo está ficando igual a mim." Aí eu falei: "Tá repreendido em nome de Jesus." E depois eu fiquei assim: meu Deus, coitado do irmão, ele vai ficar mal. Mas eu percebo que homem não se importa tanto com essas coisas, né? Eles brincam um com o outro sobre isso, né? Na verdade, homem é engraçado, é muito diferente homem de mulher. Mulher às vezes encontra com a outra: "Amiga, como você tá linda", não é? E aí quando dá as costas: "Você viu que corte de cabelo feio?" E o homem, ele diz assim: "Rapaz, tu tá gordo, viu?" E quando ele dá as costas, ele fala assim: "Esse cara é gente boa." É um pouco diferente, né? Mas é importante você elogiar seu marido naquilo que ele faz bem, não é? Elogie na profissão, elogie como marido. "Amor, você é um excelente esposo, Deus me agraciou mesmo com você." Aí você fala: "Mas Leilane, não é." Fala então pela fé, minha irmã. Você não é da fé? Que crê e fala? Então, não é? "Amor, obrigada, você tem sido um excelente pai", não é? Elogie ele no trabalho. "Você é ótimo naquilo que você faz." Elogie ele no sexo, na cama, elogie. Fala para ele: "Você é muito bom nisso. Meu Deus, como é maravilhoso, não é? Ficar com você." Então, se seu marido é um ministro, é um pregador, né? Elogie as pregações dele. Se ele é um músico, elogie como ele cantou bem naquele dia, como ele tocou bem. Porque se nós não elogiarmos, essa mulher pervertida, ela vai chegar e ela vai elogiar, entendeu? E ela seduz com palavras. É assim: "Nossa, como você é maravilhoso, como você faz isso tão bem. Como eu queria ter um marido igual a você." "Nossa, que perfume é esse? Tá cheiroso." Aí você às vezes nem observou o perfume que ele estava usando, não é? "Nossa, você é tão bom, você é um líder maravilhoso, como eu te admiro como líder." E amados, a gente tem que ter cuidado. Existem elogios que vêm com bastante inocência, e a gente sabe que tem mesmo. Mas tem elogios que vêm premeditados, que vêm para enredar mesmo, para seduzir. E nós já vimos grandes homens de Deus caindo nisso, não é? Às vezes terminava o culto e sempre aquela mesma mulher: "Meu Deus, que coisa maravilhosa", não é? "Meu Deus, que maravilha, quanta unção." E a esposa bem distante, bem longe, ninguém nem sabia onde estava. E aquele homem acabou se apaixonando por aquela mulher. Então, para os homens também as palavras são importantes. Amém, queridas? Vocês estão aqui, meninas? Olha só. No capítulo 5, só para a gente ter mais embasamento, Provérbios 5 diz assim, no verso 3, Provérbios 5, 3: "Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave do que o azeite." Olha que coisa, não é? Uma voz mais suave do que o azeite. Às vezes você é só brigando, gritando, não é? Mas tem aquela com a vozinha mais suave do que o azeite. Provérbios capítulo 6, no verso 24, diz assim: "Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana." Está vendo que essa mulher leviana, ela sabe trabalhar bem com as palavras também? Capítulo 7, no verso 21, diz assim: "Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o doçor dos lábios." Vocês estão vendo, meninas? Nem foi com aquele corpão, mas com a sedução das palavras. Então, chegue antes, amém? E honre também seu marido com atitudes, com palavras. Para a gente encerrar, supra a necessidade do seu marido de satisfação sexual. Amém?
Isso também é muito importante no casamento. Lá em 1 Coríntios 7, vamos comigo lá rapidinho. 1 Coríntios 7, no verso 3. Diz assim: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Amém? Então é uma área muito importante no casamento. Sexo não é tudo no casamento, mas é um percentual bem grande, queridos. E essa área também precisa estar alinhada. E nós, mulheres, como esposas, nós temos esse papel de suprir sexualmente o nosso marido, tá? Em 85% dos casos, em 15% dos casos, bem pouco, a situação se inverte. E às vezes a mulher é que está necessitada e o homem está dando para trás. Isso acontece também, não é? E a passagem é direcionada aos dois. Então o homem também supra a sua esposa. Isso vai ser falado quando nós falarmos sobre o papel do marido. Mas normalmente, na maioria dos casos, é o homem que sempre está pronto, não é, para o sexo, e a mulher que normalmente é um pouco mais retraída, que não está muito afim naquele momento, não é? Dizem que o homem é como o forno automático, e a mulher como um forno a lenha, não é? Que demora mais de acender o fogo. Mas, mesmo assim, mulheres, nós temos que ter essa consciência do nosso papel de estar suprindo o nosso marido sexualmente. A Bíblia fala que, se isso não acontecer, Satanás pode ter lugar por não ter domínio próprio. Essa é uma necessidade do homem, da mulher também, mas hoje nós estamos falando sobre o papel da esposa. E é muito importante que nós, mulheres, não deixemos o nosso marido em falta. Porque, queridos, tudo hoje trabalha com o corpo feminino. Tudo hoje, propaganda de cerveja, de roupa, de remédio, de qualquer coisa, queridos, de carro, trabalha com o corpo feminino. Seu marido é bombardeado por essas imagens todos os dias. E deixa eu te contar uma revelação, ele não é um anjo. Você recebeu essa revelação agora? Eu vou falar de novo. Seu marido não é um anjo, ele é crente, mas não é um anjo. Então ele é tentado, não é? Essas coisas vêm para tentá-lo. E é nosso papel, amados, blindá-lo nessa área. Porque a Bíblia fala que a alma farta rejeita o favo de mel. Mas a alma faminta, até aquilo que é amargo, se torna doce. Não é? Então, às vezes, nós mulheres estamos falhando nisso. E deixamos os nossos maridos vulneráveis até a uma queda, a um adultério. Aqui em Provérbios, no capítulo 5, vamos lá comigo. Provérbios 5, 18. Diz assim: seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer, e sempre o embriaguem os carinhos dela. Amém. Amém. Então, não parece ser tão espiritual, mas está na Bíblia, certo? Falando que os seios da esposa devem fartar o marido de prazer, e os carinhos dela devem deixá-lo embriagado. Não é? Então está falando sobre uma relação sexual, amados, envolvente.
uma relação sexual prazerosa. Não é apenas cumprir o dever do sexo, não é? E você deita, vamos, rápido, acaba, que eu tenho muitas coisas para fazer. Não é? Não é dessa forma. O homem ele não tem necessidade apenas de sexo, mas de satisfação sexual. Envolve você estar envolvida naquele momento. Você está também gostando daquilo, não é? Você fazer uma gracinha, botar o tipo de roupa que ele gosta, não é? O tipo de lingerie. Às vezes o tipo de lingerie que você gosta, meninas, não é o tipo que ele gosta. Acorda, porque às vezes aquela bonitinha de lacinho não é bem aquilo que ele está querendo. Não é? E é seu esposo, amados. Então você pode ser sensual para ele. Porque na rua tem um monte de mulher sendo bem sensual. Mas ele é seu marido e você pode ser sensual para ele. Tá certo? E é interessante que a mulher ela esteja envolvida naquilo, gostando também, amados. Nem sempre a gente está querendo, não é verdade? Vocês podem aqui falar junto comigo? Mas, amadas, nós vamos, e não vamos achando ruim, mas vamos pela fé. Como quem está com muita vontade, com muito desejo, pela fé, amados. E você dá um passo de fé e as coisas acontecem. E daqui a pouco, você que nem estava querendo, estava tão adormecida, daqui a pouco você está bem envolvida naquele momento, não é? E ganha galardão, não é? Acaba ganhando galardão e deixou aquele homem bem felizinho. Ele vai dormir feliz, vai acordar feliz, não é? Então é importante, queridos, que você não deixe esse marido em falta, tá certo? Então eu creio que era isso. Se você precisar, você pode procurar a doutora Rosa, não é? Ela vai dar umas ajudas, ela ajuda também nisso. E também você pode comprar algumas coisas que te ajudem, como a maca peruana, não é, Anne? Anne disse, posso falar, Anne? Que a maca peruana faz com que a mulher veja o marido até mais bonito. Foi muito profunda essa revelação dela, né? A maca peruana é uma raiz peruana que tem muitos benefícios, viu, mulheres? Em várias áreas, mas nessa área também, não é? Funciona, tem funcionado para algumas mulheres. Mas, queridos, a gente está falando de uma forma bem leve, não é? Bem descontraída, mas são coisas sérias e que às vezes acabam com um casamento, tá certo? Eu quero que você fique de pé. Graças a Deus. Deus é bom. Amém? E nós vamos orar. E uma outra necessidade do homem, eu não vou entrar tanto nisso, mas só para você ficar atenta, mulher, é de se sentir necessário. Nós mulheres somos tão incríveis, não é? Nós conseguimos fazer tantas coisas ao mesmo tempo. E às vezes sem querer, a gente deixa aquele homem se sentindo tão desnecessário. Porque a gente consegue fazer tudo. E é importante que a gente deixe com que aquele homem se sinta necessário, não é? Que ele veja como você é necessário na vida dele. Como ele é necessário na sua vida, né? Como você precisa dele, né? Ao seu lado. Então isso também é muito importante. Então deixe sempre isso claro. O quanto ele é necessário. E tenha cuidado também com os filhos. Os filhos vão sugar de você tudo que eles puderem sugar. Mães, não é? E para nós, os filhos são uma extensão da gente. Se seu marido deixar você e ficar 1 hora, 2 horas com seu filho, você acha maravilhoso aquilo. Porque as crianças, os filhos são uma extensão da gente.
Então a gente acha, eles estão com... Meu marido às vezes sai para o shopping com os meninos, sozinho. Ele vai com os dois, diz que é passeio de homens. Queridos, eu fico em casa, eu acho maravilhoso. É como se ele estivesse no shopping comigo. Mas, queridos, não é a mesma coisa, o contrário. Porque o marido não vê o filho como extensão dele. O filho é filho. E ele tem responsabilidade sobre os filhos, ele ama, mas ele não vê os filhos como uma extensão. Então, se você deixar seu marido 2 horas, para ficar 2 horas só com seu filho, ele vai sentir. Então, vamos ter cuidado para a gente priorizar. Eu sei que para nós mulheres, não é? Nem sempre é fácil, mas para a gente priorizar o nosso bebê grande, não é? Porque eu li de um livro escrito por um homem, de que homens nunca crescem de verdade, não é? São eternas crianças grandes. Então, que nós saibamos priorizar, não é? Esse bebê grande também, ter cuidado para que os filhos não tomem ali todo o tempo. Amém, meninas? Então, vocês aprenderam algo nessa manhã? Graças a Deus. Então, são coisas que, quando nós colocamos em prática, ajuda bastante o nosso casamento. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos por essa manhã abençoada. E cremos, Senhor, que foi o Senhor mesmo que colocou no coração do pastor esse tema nesse mês sobre família cristã. E nós oramos agora, eu oro agora por cada família aqui representada, cada casal que aqui está, ou cada cônjuge que está aqui representando uma família, representando um casal. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, para que esses casamentos sejam fortalecidos, essas famílias sejam fortalecidas, em nome de Jesus. Que tanto os homens como as mulheres coloquem em prática, Pai, a Tua palavra, e que eles possam ser juntos e avançar